Seguro de cargas. Esse é um tema que tem divergido bastante nos últimos dias, em especial quando a gente envolve uma sigla chamada RCV, que é o seguro de RCV, né? E eu tenho recebido bastante questionamento de alguns clientes sobre quais são os seguros obrigatórios hoje para a operação de cargas. E eu sempre digo para o cliente que são três, tá? Primeiro é o roubo de carga, que eu acho que esse é fundamental, o DC. Depois a gente tem o TRC, que é para avarias e tombamento e etc., né, que é uma segunda apólice. E a terceira apólice, que essa vem apresentando bastante discussão no mercado, é o RCV. Né? Tem vários entendimentos a respeito, mas o pessoal tem por hábito falar que não é obrigatório. E realmente, quando você olha na legislação, existem alguns pontos que podem gerar essa dúvida, mas sim, existe uma obrigatoriedade desde quando a NTT trouxe e colocou esse item como um item importante, principalmente na renovação da NTT. E um outro detalhe também que é fundamental e pode causar divergência também é o cliente ou aquele proprietário de caminhão que já tem o seguro contra terceiro na frota dele, e aí ele se vê obrigado a colocar o RCV, contratar mais esse seguro. E aí, mas Márcio, não é o mesmo seguro? Na prática, aliás, na teoria sim, na prática não, e eu gostaria de tratar esse ponto depois num segundo vídeo, mas existe sim umas divergências, porque o RCV ele está muito mais voltado para uma operação de grande escala, de transporte de pesados, que ele pode trazer uma vitimologia, um risco muito maior. Então, por exemplo, tem um caminhão rodando, se envolveu num acidente e eu vou ter que fazer uma indenização ao terceiro que ele passa aí de R$200 mil. Então, o RCV geralmente ele tem uma estrutura de cobertura muito maior que a do próprio terceiro contratado para o veículo. Lembrando que a carga não tem cobertura que cobre essa operação de terceiro, né? Então, pessoal, assim, a ideia aqui é trazer para vocês alguns pontos, dizer sim que o RCV existe uma importância e uma obrigatoriedade, e existe uma cobrança do órgão que regulamenta, e a gente tem uma oportunidade hoje das seguradoras que tem flexibilizado alguns valores, e ele já não tem mais ficado numa característica tão elevada de valor, tá? Então, hoje está mais fácil de fazer, a gente consegue alguns orçamentos e algumas coberturas, claro, sempre olhando a sua estratégia de operação, sempre olhando o tipo de produto, a praça que o cliente atende, mas a gente consegue sim trazer algumas cotações que ficam bastante interessantes, inclusive algumas apólices já com cobertura para o ano, né? Sem ter a obrigatoriedade de ficar pagando mensalmente com um custo muito alto, tá? Pessoal, tendo interesse, por favor, clica aqui no WhatsApp, a gente está feliz aqui em recebê-los como amigos e poder discutir esses pontos com vocês. Por favor, usem a gente como ponto de apoio aqui para que a gente consiga trafegar essas informações e consiga também atender em relação ao seguro, tá bom? Grande abraço, obrigado.